Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Eu sou a Mayara. E eu sou a Tainara. Hoje vamos entrevistar aqui, com o tema podcast, no nosso podcast, quem está por trás das câmeras, editando, quem teve um pensamento para impulsionar, né, Tércio? Foi eu. Foi vocês. Você foi o nosso impulso, assim, né? Tá certo. Vamos me expor. Eu tenho mais conforto ali atrás. Vamos lá. E agora também temos a quem sempre entrevista, né? Está aqui dando suporte pra gente, perder a timidez. Temos Yasmin. histórias pra contar sobre Olá, eu perdendo a timidez, tirando a timidez de vocês. Claro! Vamos começar com umas Vamos perguntinhas, começar né? com uma pergunta. O que vocês consideraram o maior desafio nas gravações? das gravações. Bom, antes, vocês ia perguntar a respeito de como é que surgiu o podcast, que eu já vou falar alguma coisa a respeito. Posso falar? Seria muito bom, né? Para o pessoal saber, assim, do nada a Noronha com um podcast. Porque desafio teve muitos. Teve Mas mais vamos desafios do que glórias. Mas vamos começar do começo. O podcast, ele faz parte ali da ementa da disciplina de cultura digital. E é proposto ali que se trabalhasse deu-se a ideia de produto midiático, né? E também nos segundos anos que a gente trabalhou ano passado, também o podcast. Eu sou especialista em tecnologias educacionais para educação básica. E lá a gente aprende a incentivar o professor a utilizar esses mecanismos para usar em sala de aula. Produzir mesmo, né? Isso. Por exemplo, você pode usar o podcast para você fazer uma revisão com seu aluno. Você mandar um trecho da leitura ou um trecho da aula, uma produção dele, para que ele revise em casa ouvindo, né, no fone. Sim. E aí era proposto esse produto educacional. E eu venho assim, não vou contar a história, porque eu acho que isso é para outro podcast, mas a gente tem uma vivência com o audiovisual já de um certo tempo, tem um pouquinho de conhecimento a respeito. E aí, quando eu vi a proposta, eu disse, não, eu não vou pedir para eles gravarem e me mandarem pelo WhatsApp, né? Eu quero ser ousado. E aí eu sabia que ia dar muito trabalho, mas eu sempre tive isso meus amigos dizem muito isso, que eu escolho sempre o caminho mais difícil. Mas eu sempre tive isso, de colocar meus alunos à frente daquele trabalho, né? Tanto que eu estava conversando com a Yasmin esses dias, que o produto educacional tomou um outro nível, né? Ano passado, a gente trabalhou com os episódios em áudio, né? E aí cada um tinha seu podcast, né? E esse formato ainda não está descartado, a gente provavelmente vai surgir esse formato aqui com os segundos anos, né? Agora no final do ano. E esse ano a gente resolveu arriscar com o vídeo, né? Com a câmera, que vocês vão concordar comigo que foi um desafio muito grande. Sim, demais. Né? A gente precisou de tempo para ensaiar, de fazer episódio de ensaio, e aí eu mandando os episódios para vocês assistirem em casa. Quem vê pronto não vê o corre, né? Não vê esse bastidor, né? Que tem todo um preparo aqui por trás, até porque a gente faz o trabalho todo em cima da nossa aula, que é o desafio maior, né? Se fosse, por exemplo, uma coisa de audiovisual, a gente tivesse um tempo para trabalhar, um pouco mais de tempo para trabalhar isso, seria menos desafiador. Então a gente tem equipes de sala de aula, a gente tem a proposta de que cada equipe produza o seu episódio, nem sempre funciona, nem sempre dá certo. Dentre outros, assim, eu acho que o desafio maior que eu acho é esse, de trabalhar esse formato de conteúdo, sendo um produto da disciplina, né? De trabalhar ali em sala de aula. Agora para Yasmin, né? Qual foi o desafio, já que você entrevista assim, bem espontânea, ninguém percebe, né? Se tem desafio. Uma conversa. Sem desafio para Yasmin. O desafio foi receber a notícia. Mas conta a história. Pronto, assim... assim, eu sou bem espontânea, eu brinco e tal, mas eu tenho um lado tímido, principalmente com relação às câmeras. Mas foi melhor do que eu esperava. Ninguém imagina isso. Ninguém imagina.
Pois é, ninguém Nem eu imagina, mas sabia. tem. Oh, você sabe. Estamos descobrindo coisas novas, né? Exatamente, um episódio cheio de surpresas. Mas assim, surgiu, na verdade, né, pra mim, o podcast. A gente estava conversando na sala dos professores e o Técio falando com relação ao que ele queria produzir, que a ideia era um podcast. O Técio ficaria muito legal. Estava eu, o Daniel e o Técio, não era conversando. E o Técio fica muito legal, um podcast. O Técio... Daniel, outro professor de cultura digital. Isso. Sim. Aí eu disse, olha, vai ficar bem bacana, porque é uma coisa que tá em alta, né? Aí o Técio disse, eu vou estudar em casa uma maneira da Aí gente você foi dar corda aí, ó. Cá estamos nós agora. Da gente produzir isso, vou estudar uma maneira. E foi desenrolando, né? E precisava fazer um trabalho voltado para uma temática específica, né? O papel da mulher dentro da sociedade, desenvolvendo funções que geralmente são funções direcionadas para homens. Aí a gente estava no planejamento, na quarta-feira, e o Técio disse assim, você poderia me ajudar a pensar em umas mulheres que pudessem desenvolver papéis que são direcionados a homens? E assim a gente foi criando uma lista imensa e já imaginando quem pudesse entrevistar essas pessoas. E numa dessas eu disse, Técio, tem a Luzia Lobo. A Luzia Lobo, quem é Luzia Lobo? Eu disse, Luzia Lobo, ela é uma ambientalista, né? Digamos assim, porque ela desenvolve um papel lindo, um projeto de uma magnitude assim, sem igual, por conta própria. E ela está fazendo um papel de reflorestamento numa área privada, né, numa área de herança, devido à questão das desertificações. Ela criou esse projeto e tal. O Técio disse, cara, olha, já gostei. Não sei quem é Dona Luzia, mas eu já gostei dela. Simpatizou, né? já simpatizou. Aí fui falando, aí eu Técio disse, teria essa possibilidade, você tem contato com ela? Teria essa possibilidade de a gente conseguir gravar alguma coisa com ela? Aí eu disse, eu tenho contato dela sim. Eu disse, inclusive, ela vai estar aqui esse final de semana. Aí eu disse, mas a gente não testou nada. E aí eu disse, rapaz, vai pegar ou largar. Ela vai ser nosso episódio teste, então. Era um sonho. Aí ele disse assim, se você for, eu vou. Aí eu disse, pois eu vou. Pegou no errado, pronto. Eu disse, pois eu vou. Aí ele disse, tu vai mesmo, minha? Eu disse, vou sim. Ele disse, pois eu vou também. Aí pronto, aí ficou aquela coisa, eu já entrei em contato com a Luzia. Nós fomos numa quinta-feira, feriado de Semana Santa. E é tanto que se vocês forem ver lá o episódio, desculpe interromper. Não, tranquilo. No episódio, no final, você vai ter lá participação, professor Yasmin. Ela organizou toda a coisa lá e não tinha um roteiro, não tinha um plano, né? Nada. A gente só chegou lá para gravar. E aí montamos um episódio, aliás, tudo um no ambiente no improviso, coloquei equipamento em cima de uns tijolos lá, a Epifânia estava lá. Foi a Epifânia, nossa ex-aluna aprendeu ajudou. a filmar na hora, assim. Olha, se tivesse feito os bastidores, porque a mesa era 2 tijolos, né? Era um pedaço de madeira desse tamanho. Equilibrando, se você está equilibrando ela. Aí em volta a gente botou as cadeiras, não tinha mesa nem nada, a gente em volta. No ar livre, né? Ao ar livre, aliás. Dá pra ouvir o jumentinho. Dá pra ouvir o canto dos pássaros. Vocês vão observando que a imagem vai ficando escura, porque o sol se pondo. Uma coisa bem estética, sabe? Natural. Sim, a gente fez um episódio bem ambientalista mesmo. E nós fomos. Aí eu disse, quem você acha que dá pra ir? Aí eu disse, rapaz, que a maioria dos nossos alunos são do interior, né? Sim. Então, eu disse, olha, eu posso chamar a Epifânia, que foi do projeto ano passado, e dá para dar esse suporte pra gente ir. Sei que fomos Técio, eu, a Epifânia, a Grazi e a Ravik da primeira série. Também, e a Raila, pronto, que também são da primeira série. Ela preferiu não aparecer. E foi na hora, né, a gente fazendo lá as perguntas, elaborando aqui no celular, o Técio montando ali, e foi muito bom, foi uma experiência muito boa mesmo. De improviso, mas foi improviso bem foi menos de 24 horas pra gente pensar nesse episódio, né? Porque na quinta-feira já seria feriado, e como a Luzia não mora em Parambu, a gente aproveitou a data. Tinha uma câmera e um sonho, né? Pronto, era um plano que a gente tinha que acontecer, e foi assim, ei, vamos, é hoje, e foi no feriado, a gente foi no feriado pra lá. E foi maravilhoso, foi lindo mesmo. E a história da Yasmin, ela não começa só aqui, tem uma história que ela não sabe.
Oi? É, será que ela não como sabe? assim? Segredo sendo revelado. Nos episódios em áudio, ano passado, Eu tenho um com você. tem com a equipe sobre beleza e... Era da segunda D ano passado. Isso, Que foi da Micaela Samir. Isso. E aí, Eu lembro. assim, a Yasmin, eu digo sempre isso pra ela, eu tenho uma mania de músico, de ouvir o produto várias vezes. Então eu ouço no fone, aí eu vou pra TV, eu vejo em todas as instâncias ali como vai ficar o produto final. E aí, todos os episódios eu assisto, todos eu ouço. E umas 2 vezes que eu faço. Em todas as vezes, plataformas, vale salientar. eu faço isso mesmo. Um exemplo a seguir. Enfim. E aí, o que acontece? De todos os episódios, todos são bons mesmo. Eu recomendo que vocês procurem para assistir os primeiros episódios que foram feitos no final do ano passado. Vai fazer... O projeto começou em setembro do ano passado, né? Vai fazer um ano que a gente está brincando com isso, né? Está se divertindo com isso. Muito bom. Eu digo divertindo porque é cansativo, mas a gente se diverte à beça. O final, o produto é bem prazeroso. O retorno, às vezes a gente tem que chamar o adulto que existe dentro de nós para não se render ao ignorar dos alunos, né? A pouco engajamento ali, mas depois que termina, a gente percebe a mudança que faz. E aí o episódio da Yasmin, dentre todos, Yasmin, o seu não foi o melhor, tá? Foram todos foram maravilhosos. Mas o da Yasmin, que era um universo muito feminino, mas foi um episódio assim tão gostoso de ouvir, e eu sou suspeito em falar porque eu prefiro o formato áudio. Eu assisto em vídeo, mas eu prefiro o formato áudio, de botar no fone e sair caminhando, né? Não ter muito compromisso em estar olhando para a tela. E pelo fato do formato áudio não ter visão, né, não ter imagem, aí precisa dos fundos musicais, das vírgulas sonoras, todo aquele ambiente, né, para o episódio. E o dela foi tão leve, assim, as meninas perguntando sobre isso, sobre batom, e ela assim, muita vontade falando com as meninas, porque era uma coisa que ela faz. É bem empolgada. Eu disse isso para ela no ano passado, que foi um episódio muito gostoso de ouvir. Não estava... Às vezes vocês sentem um pouco de tensão, né, por conta da gravação e fica um pouco rígido. Você sente um pouquinho a rigidez. Isso não é anormal, né? Ninguém está trabalhando com comunicadores profissionais e tudo. A gente está ali no caminho. Talvez futuramente, né, galera? É verdade. A ideia é essa. A gente até conversou isso semana passada, A não ideia foi? é essa. Eu mando mensagem para elas. Quando eu percebo alguns deles têm esse feeling de comunicação, eu digo, no meio do caminho da sua vida profissional, se aquele sonho demorar, tem esse caminho aqui. Comunicação se faz muito bem. Eu digo para todas elas quando a gente está fazendo com esse desempenho, quando eu digo feeling é aquela sensibilidade para aquilo, né? E aí o episódio da Yasmin foi gostoso demais de ouvir e coincidiu dela estar ali, aquela voz ali de frente. Ela para quem não sabe, ela é a nossa apresentadora aqui da escola. Ela é um pedaço da Noronha que, se um dia sair, é um pedaço grande. Que Deus me livre. Uma perda gigantesca. Não, de morte não, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre de sair. Não, tá bom. É porque ela é Ana Noronha, sabe? E aí, colocar ela aqui na frente foi uma coisa que aconteceu, né? Não foi planejado. De repente, eu tava precisando, Yasmin, pelo amor, me ajuda. Eu vou, bom. E ela tá sempre, bora. Né? Por isso que eu tô perguntando, eu tô pressionado aqui com ela dizendo que é tímida. Né? Porque eu digo, Yasmin, tem a gravação, bora. Ela nunca esperou terminar. O medo é não saber o que é e ela já aceitar, assim. Você não tem medo assim, não, de um dia encarar um desafio sem nem saber o que é. Mas eu gosto de desafio. Eu gosto. Eu me desafio. Então, principalmente assim, quando eu digo assim, eu não vou conseguir. Eu disse, mas eu só vou saber se eu não vou conseguir se eu testar, né? E quando eu consigo... E ela tem esse timing, de puxar a conversa, de não deixar a pessoa perder o calor da conversa, né? E eu disse a Yasmin, é bom estar ali junto dos meninos, porque eles vão ali se inspirando em como é que faz para puxar a conversa, para ir se soltando. E aí casou. Bom, como assim estamos aqui não no foco, Jamais. na Yasmin, né? É uma coisa... É natural dela, né, galera? Mas assim, você pode desabafar aqui com a gente. Só esse pouquinho de gente aqui, só pra né? não espalhar. É segredo. Vocês podem falar aí, viu, gente? Não quebra o protocolo aqui. Eu tô esperando a Admilson me pegar de surpresa. Bom,
E assim, fala pra gente, é pesado esse fardo que você carrega ser uma professora / aluna protagonista? Porque assim, todo mundo sabe que tem, como o Tércio disse, tem um pouquinho de Yasmin em tudo. É handebol, podcast, de vez em quando assim, tá na diretoria, né? Líder de torcida, coordenadora, professora. Assim, esse fardo pesa, assim, eu quero saber, assim, de verdade. Acho que ela se diverte. Ai, fazer igual a figurinha, eu se divirto. Eu se divirto. Cara, eu... Queima-roupa, elas disseram. Vai, Né? queima-roupa, viu? Pegou. Ei, não pesa porque é algo que eu gosto, sabe? É algo assim muito natural. Ontem eu tava conversando isso com as meninas da quadrilha, que desde criança eu sempre gostava de me envolver nas coisas, sabe? E eu lembro que a vovó dizia assim: Ave Maria, só tem você naquela escola, não pelo fato de as pessoas virem pedir isso a mim, então alguma coisa que só eu pudesse fazer, mas eu gostava de estar envolvida em tudo, eu sempre gostei, né, de apresentação, tanto que eu amava quando a tia Vilani chamava para alguma apresentação. Quadrilha também sempre gostei, tanto que no meu 3º ano finalizou com a nossa quadrilha, que foi maravilhosa, e eu sempre gostei de estar envolvida nessas coisas. A sala de aula me ajudou muito em comunicação. O Tess me conhece desde muito tempo e o Tess Fui porteiro sabe. da escola dela. O Tess era meu porteiro, ele sabe como eu era chorona ou como eu era quieta. E assim, a sala de aula me ajudou muito. Foi um desafio que me foi proposto e que até hoje eu estou. E eu gosto muito da sala de aula, né? Claro que a gente se vê fazendo alguma outra coisa, até porque o sonho inicial não era sala de aula. Mas eu gosto demais, demais mesmo. E como você disse, / aluna, né? Tem horas que eu me sinto mais aluna do que os próprios alunos. Eu gosto desse contato com vocês. Então, a gente, claro, tem a parte séria, né? certeza. Vocês sabem que quando eu brinco, eu converso, mas quando tira pra seriedade, eu me transformo, eu viro outra pessoa. E essa afinidade estreita muito a convivência aqui, né, Yasmin? Claro. A gente consegue mais retorno de vocês, né? Não sei se eu estou descobrindo um segredo aqui agora. Hashtag dicas com mas Tess. quando a gente consegue ser amigo de vocês, né? De vocês não enxergarem a gente de baixo para cima, né? A coisa flui melhor. Né? É verdade. E eu gosto disso, né? Então eu me envolvo. E eu acho que quando você principalmente você trabalha em escola, você trabalha com adolescentes que têm essa oscilação de humor, que tem essa insegurança nas coisas que vão fazer. E eu acho que enquanto adulto e professor, você está ali incentivando, orientando, eu acho que você promove o aluno enxergar de que ele é capaz, né? Você promove aquela interação, você promove a entrega, seja com o intelecto, seja com habilidade esportiva, seja com habilidade aqui no podcast. Eu acho que quando você, enquanto adulto, toma a frente dessa situação, você consegue arrancar alguma coisa. Claro, você não vai arrancar tudo, você não vai conseguir a entrega 100%, mas você vai conseguir alguma coisa, né? E não é algo forçado, realmente não é algo meu. Eu gosto de estar ali, eu gosto daquela competição, daquela euforia, eu gosto de ajudar, né? Então, verdade. assim... Isso é verdade. Eu me disponibilizo. E quando eu me disponibilizo, eu gosto de me disponibilizar se eu puder fazer. Sim. Se eu não puder, eu não vou. Né? Então, é tanto que ontem a gente teve um arraial no coletivo e eu fiquei me sentindo mal porque o Thiago e a Jéssica pediram para me conduzir as brincadeiras e eu não tinha tempo para ir pesquisar nem nada, né? Mas é natural. E vai fluindo, vai acontecendo. O dia da direção realmente foi um dia que foi desafiador, mas que deu para passar, né? A gente se articulou ali. Todo o pessoal do núcleo gestor tinha que estar em tal na reunião e sobrou para quem estava nos espaços, como sempre sobra, né? Quem está no espaço é professor, é coordenador, é tudo, né? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. E deu certo, né? Deu certo. Assim, meu medo é porque às vezes as pessoas... Tem alguns alunos que não conseguem enxergar que você é professor da escola, né? Eles só acham assim, eu só vou obedecer se for o meu professor, se for a aula dele. E meu medo era disso, assim, meu Deus, Marciana,
E se a gente for reclamar alguém vier falar alguma coisa assim, não quiser obedecer. Mas foi bem de boa. Teve um estresse, não vale a pena ser mencionado, mas a gente conseguiu contornar e é isso, a gente vai... Pra quem não estiver entendendo, é porque Yasmin teve um dia que foi diretora da escola. Diretora por um dia. Precisou né? assumir, porque a coordenação tinha uma demanda em Tauá, e ela né? precisou ser a diretora. E deu certo, a gente organizou aí as filas. Gente, pra quem não sabe, ela é a Barbie. Vocês já viram a Barbie e elas no mesmo lugar? Justamente, revela esse segredo, desculpa. Quando eu pedi roteiro e não tinha roteiro, eu imaginei. Não Desculpa, eu não sabia que eu tava não podia programado eu rir. E é isso. Lembrando, gente, ó, enquanto ela se recompõe aqui, era para ter falado no início. Tem algumas pessoas que seguem o podcast, estão gostando, e eles ficam mais no Instagram. A gente tem um Instagram, a gente tem os episódios no YouTube, a gente tem os episódios no Spotify e a gente tem os episódios na Amazon Music, tá? São 3 plataformas para cada pessoa com o seu gosto, né? E o Instagram é para divulgar os episódios, às vezes tem alguns cortes, às vezes tem algumas coisas lá, mas os episódios na íntegra estão no YouTube. Estão nas plataformas. E às vezes tem um link lá, a gente coloca o link, e tem algumas pessoas que têm dificuldade de chegar até lá, porque o link parece que barra. Então, qual a sugestão que eu te dou? Vá lá na plataforma e pesquise, tá? Você pode ir lá, Ana Noronha Podcast, e encontra a gente, né? Aí vai estar lá o episódio novo. Eu estou dizendo isso porque recentemente vieram pessoas me perguntar que clicam no link lá e aí tem um aplicativo que barra e ele não consegue chegar lá. Eu disse, a melhor maneira é você procurar a gente lá, né? Direto nas plataformas. E sem demagogia, tem muito episódio bom. Muito. Tem muita produção boa, tem muita. Assim, é uma conversa, mas é muito informativo, né? Tudo que a gente vem falando, vem divulgando, a gente procura datas alusivas, como meio ambiente, como a questão dos autistas, a questão da mulher dentro do direito, né? Esportes, são todas tem temáticas muita ali coisa. que emocionaram bastante. A gente que fica ali nos bastidores com os meninos que estão filmando, estão pegando áudio, eu lembro de vários flashes assim bacanas que eu sou muito emotivo. E aí ele falava de mim que chorava, mas ele também mas eu emotivo. sou sensível demais, eu sou romântico demais nesse sentido também. A Sandra assistindo isso. Mas assim, teve o episódio de cyberbullying da psicóloga lá da CRED. Da Poliana. Isso. E aí a proposta aqui do podcast, de repente, foi se tornar uma palestra que a gente não pôde dar para todo mundo, né? Ainda não tem essa audição absurda, mas o fato da gente estar registrando aquilo ali, a Yasmin também disse no outro episódio, no da Venuíra, que a gente está deixando ali um conteúdo para uma futura pesquisa de sala de aula. Então a gente está fazendo várias coisas, a gente está trazendo a nossa comunidade para contar a sua história, que é maravilhosa, fica assim, para explodir de alegria. Sabe, a história do podcast na minha vida, ela antecede de quando eu vinha para cá. Eu tinha vontade de chamar algumas pessoas, inclusive o primeiro foi o Pereira Filho, pai do Igor, que ele é uma influência musical muito grande aqui em Parambu, sem não tocar instrumento nenhum. Sem se expor, sem nada. Ele tem uma história de trazer música de Fortaleza e tocar no pipa d'água dele e a gente ouvia enquanto ele passava na rua. E quando o Taísio fala música de Fortaleza, não são os músicos de Fortaleza. São músicas... São músicas internacionais que ele achava o acervo em Fortaleza. Porque a gente tinha um contexto bem regionalizado, né? E ele tinha família em Fortaleza e a gente não tinha costume naquela época, na infância, de estar direto em Fortaleza, né? Então tinha músicas que a gente não conhecia. Ele trazia para cá, a gente conhecia o primeiro dele. Mas a gente ainda vai fazer um episódio com ele. Mas aí nesse episódio da psicóloga, da Poliana, enquanto a gente estava gravando, no dia seguinte foi com no dia seguinte não, na gravação seguinte foi com a Kelly, né, com a advogada Eliane Teixeira. Aí ela falando sobre cyberbullying e sobre a lei e tal, aí Samir, que estava gravando, conectou um assunto a outro. Aí eu fico morto de feliz, cara, sabe? Porque ela conseguiu associar um episódio ao outro, né? Um complementando o outro, e a gente conseguiu sequenciar esses assuntos. Teve o episódio da Venuíra, que foi assim, por a gente passava
3 horas com a Venuíra. A Venuíra tem muita história sobre Tem. Parangu para contar. Um baú, gente. É maravilhoso ouvir a Venuíra. Não, e o bom é que o episódio dela, a gente colocou um time, o Tess colocou 40 minutos. Eu disse, pode 50. Não vai, precisa né? pro segundo episódio. Aí tá convidado, bateu 50 e a gente continuou. Acho que é um dos episódios mais longos, né? É. que a gente Vamos dar tem. uma de youtubers bem famosos? A quantidade de likes pra parte 2 também. Se você quer parte 2, deixa o seu like. E aí o que aconteceu? Depois do dela, e isso não foi planejado. A gente estava querendo que o Neno participasse com a gente, a quadrilha do Neno, já desde abril. Era. Né? Mas por uma série de impossibilidades dele também, a gente foi ajustando a agenda e coincidiu dela ser depois da Venuíra, que é secretária de Cultura, que tem toda uma história ali E que menciona o festival. toda a história do festival de quadrilha e tal. E a coisa foi muito harmonicamente, né? Talvez quem assista não sinta o arrepio que eu sinto, né? É porque nem eu falo, eu sou romântico demais, essas coisas. Mas cada episódio desse, o do Nazareno, que Foi no Dia do Meio Ambiente. foi, e que assim, foi outra coisa que me deixou feliz. O Nazareno pediu para participar do trabalho de vocês, Foi. né? A menina, a assistente dele entrou em contato com a gente, eu disse, poxa, o podcast dos meninos estão tomando... Você quase chora, né? Tu é Não, doido. ele mandou Sabe? mensagem. Ei, mim. Foi uma, como é que diz, um contato formal, sabe? Foi. Chegou o secretário que queria participar de um episódio Como é com que a vocês. gente Como é que a faz gente pra participar? Né? Ele não tinha noção de que aquilo ali era um produto da escola e tal. Eu disse, não é só um produto da escola. Né? Tá adquirindo esse respeito e isso... Sim. Da Venuíra lá em casa, meus tios tudo comentando do episódio dela, que gostou demais, que eles assistiram. É rico Pois demais. é, O pessoal isso que é morava bom. aqui naquela época, que vê ela Sim. contando, né? Muito bom. E desses vários episódios que vocês gravaram, qual foi que vocês mais gostaram? Ah, eu Ou não vou tem um responder que essa você vai pergunta. É difícil, porque o teste está em todos, né? Por conta da parte técnica. Mas é difícil, porque cada um traz uma história, traz um significado. Exatamente. Né? A cada episódio que a gente vai fazendo, a gente vai ganhando novos inscritos, novos seguidores. E a gente fica naquela vibração. Mas... Ai, não sei. Pois para não Pra dar não uma resposta, desgostar. para não Porque deixar... assim, o primeiro foi especial, porque primeiro foi de um tema que eu gosto muito, que é voltado para o meio ambiente. E que foi o primeiro, foi aquele teste, e que deu certo, né? O da Venuíra, para mim, eu fiquei muito deslumbrada, porque muita coisa eu não sabia. Né? A questão da história da bandeira, por exemplo. Sabe o que é mais bacana? E assim, dos testes que a gente faz, né? De ouvir, um teste que eu não planejei e que eu ouvi foi minha esposa fazendo brownie com o celular na mesa, assistindo o episódio Foi, da Tess Venuíra. falou que isso aí, Né? quando ele viu, ele se... Aí eu disse, cara, que massa, olha isso, você imagina o pessoal em casa com o celular ligado assistindo o episódio enquanto faz o baião. Meu tio também estava em casa e disse que assistia no episódio da Venuíra. Não, mas assim, pra não ser injusta, o melhor episódio foi um que o Tess soltou em off só para o grupo institucional. Ah, não, esse não pode sair não. que era a gente testando os microfones pro dia da psicóloga e saiu. Vão pedir pra eu soltar. Meta de likes. Likes, E teste. a gente testando o microfone, era eu, Thiago, Fernanda, né, testando. Raimundinha. Olha, mas foi muito engraçado, esse foi o melhor. Não, mas falando sério, o Nazareno também pra mim, muito bom, porque é de uma área que eu gosto e teve esse gosto especial que foi ele quem pediu, né, pela visibilidade de como o podcast tá saindo. O do Neno, que é um mês... pra mim é o melhor mês do... E olha que eu nem sou nascida em junho, mas pra mim o melhor mês é o mês de junho. Teve muito episódio bom. Eu me emocionei com todos, é por isso Também. que eu tô dizendo, não, isso não é falsa modéstia. Tá? Não, e bom, é que assim... Aí a Yasmin gente pode contar que ela, escuta... infelizmente, não participou de todos, né? não participei de todos e também não... o Tess é quem faz essa parte de subir os vídeos e tal. Mas é engraçado, é a sensação, porque a gente termina de gravar, né? E no dia que o Tess solta, aí eu me lembro que isso eu tive com um dos meninos. Pra mim também foi muito especial dos meninos, tanto do hand quanto do futebol. Sim. Porque
é algo nosso, deu voz né? pra eles, deu voz pra mostrou eles, o time, deu protagonismo. Foi muito bem demais. assistido, né? Demais. E eu lembro que quando o Tércio soltou dos meninos, tanto do futebol como do hand, e eu assistindo, né? E eu assisti tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Aí eu mandei mensagem, Tércio, tu acredita que eu tô aqui, que nem uma besta assistindo? Parece que eu nem participei. Aí o que eu tava fazendo? Aí o Tércio pegou e me mandou uma foto. E eu que tô vendo a terceira vez. Ele tava ao mesmo tempo assistindo. E foi um dos episódios mais vistos, Foi, né? No canal do Aí podcast. depois ela me manda uma mensagem, eu não lembro exatamente o que era. Aí eu tenho uma dessas caixinhas do lado da minha cama. Aí eu tava ouvindo de novo. Foi. Na caixinha. Qual foi o Eu disse assim, sentimento? Tércio, eu tinha escutado eu pelo sou Spotify. bobão. Eu falei isso no episódio passado que a Nayara tava. Eu sou bobão pra produto, sou meu paizão, essas coisas. Eu fico assistindo 1 milhão de vezes. Mas o bom é que você também vai ganhando experiência ali pra coordenar os meninos, encaminhar no que fazer, no que melhorar, no que lapidar. Né? Tem que ter isso, tem que ouvir bastante. Um bem especial também, o do Rende, porque o do Rende foi muito aluno. Quando eu digo foi muito aluno, foi no sentido de números. É porque, olha, tinha eu e o Tércio como mediadores, né? O Tércio na parte técnica, eu na parte da entrevista, mas os alunos eram os entrevistados, né? A Grazi, a aluna, me auxiliando. Sim. Os alunos da sala estavam assistindo, né? Estavam uma plateiazona lá. E eles estavam lutando contra a timidez ali, os atletas, que são bons de bola, mas o microfone afrontou eles ali. A câmera. E o técnico do time é um aluno, né? Então foi um episódio assim. E eu vendo a maturidade do Alisson falando ali e tal. Quando eu olhei os meninos, mesmo que tinham participado do futebol, já estavam se soltando mais, né? O Cirlei, o Zé Sal já falaram no outro. Aí eu olhei e disse, meu Deus, olha aí, né? Os meninos que tinham aquela vergonha acabam falando e tal. É lindo demais. Não tem Para responder, porque você fez a pergunta, e como eu tenho assim um sentimento específico em cada um, e eu estou sendo muito, muito sincero nisso. Que eu não entendo muito de quadrilha, mas em ouvir a história do Neno e da equipe e do Manu contando o início, ali é emocionante. É verdade. Sabe? Eu sei que são pessoas da nossa cidade, a gente mora numa cidade pequena e muitas vezes a gente, como diz aqui, a gente não dá muito... Desprezo, né? E a gente só vê mais na hora que eles estão se apresentando, aquela coisa linda, mas a gente não sabe por trás, histórias, o que acontece. Foi uma coisa que eu não consegui... E pouca gente sabe que a história deles é desde lá de 2000, né? Foi uma coisa que eu não consegui dizer para eles lá, que eu fiquei feliz por a gente ter sido aquela calçada para eles sentarem e contar essa história. Não, só faltou o café e o crochê, né? Que já é ideia, que já tem ideias. Passou assim, que nós nem vimos e eles falando, deu vontade de passar o resto da tarde. Foi outro que a gente botou um time, não cabe uma parte 2, né? Mas só para responder a um episódio que eu também gostei muito de estar presente, as meninas foram desafiadas, as meninas da terceira B, elas quiseram mesmo, assim, foi uma coisa de entrega mesmo, mas foi o da Leila Teixeira, né? Que a gente conseguiu trazer a Leila radialista, que faz o programa dela todo dia lá, com aquela empolgação toda, e de repente você desmonta uma Leila na frente da câmera, que é uma Leila que é tímida, sabe? Que é mãe, que é radialista e que tem suas venturas e desventuras com a profissão. E foi assim, um bom desmanche da figura da Leila, que eu fiquei muito satisfeito em vê-la contar, sabe? Ela contando ali da perda do pai, e ela se emociona. Foi um episódio Leila por Leila, né? Exatamente. Então, assim, de todos eu vou ter, se for, eu conto cada pedacinho de cada episódio que eu estive. Mas esse, por ser assim, um dos últimos, né? Que está mais recente, está mais fresco, para responder a pergunta foi da Leila. Bom, vamos voltar aqui a atenção para você de novo, né? Porque a minha pergunta... O Edmilson tinha uma pergunta ali. Foi mesmo? Vai lá, Edmilson, por favor. Tércio, para você, que nem você falou, uma experiência nova, o podcast, qual é uma reflexão que vai ficar para você, assim, que vai te marcar, que você vai levar com você pro resto da sua vida? Do podcast? Sim. Cara, assim, o podcast, ele é uma experiência parecida com algumas outras que eu já tive. Quem me conhece, quando eu entrei em sala de aula, eu sempre tive isso, né?
quando eu trabalhei na EP, em 2008, quando eu era professor de educação cristã lá na Primeira Igreja, que é uma igreja que eu tenho um amor muito grande, eu não faço parte mais de lá, mas eu sempre fui assim, de estar na parte técnica e jogar meus alunos para frente, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que eu até causo uma certa, como é que eu digo, uma certa impressão estranha nos meus colegas, eu não sei. Não é que eu seja tímido, não, é tanto que eu estou aqui, tá de boa, tá confortável, mas é porque eu gosto de vê-los serem notados, sabe? O protagonismo Exatamente, deles, né? esse protagonismo. E eu já tive caso de trabalhar um projeto de informática descomplicada com alunos que tinham dificuldade de leitura no ensino médio, mas que se destacaram reparando problemas num computador, né? Eu tive num outro projeto, Lá da EP, o projeto Gêneros e Sons, né? Que a gente teve que aprender a tocar percussão, minha praia é guitarra, violão, para poder ensinar outros meninos para a gente fazer uma banda com material reciclável, né? E foi um projeto que foi longe, chegou até ser representado em Fortaleza. Então assim, eu trabalho muito boa. Eu me canso muito, eu preciso ser honesto em dizer. Tem dias que eu chego em casa esgotado, sabe? Mas, para usar a expressão que você usou de reflexão, eu preciso refletir nesse sentido de fazer uma melhor gestão do tempo, porque às vezes eu me empolgo e me apaixono demais e aí você acaba cansando. 24 horas por dia não dá pro Técio. Você acaba cansando porque eu me empolgo. Não, e não é mentira. Não é. Yasmin esses dias, cara, vai assistir um filme. Porque eu tava... Pega o final de semana, vai lá. vai assistir um filme, porque eu estava editando, como estava acumulando episódios, e teve um caso só de edição, né, que foi um acidentezinho que aconteceu no percurso de gravação, eu precisava levar para cortar. E a gente hoje está com alguns equipamentos, mas não são equipamentos, né, de grande porte, então a gente vai ter ali os desafios, né, nesse sentido aí. E aí eu estava tirando uma dúvida com a Yasmin, não sei o que era. E ela disse, rapaz, vá descansar. Não, vou assistir um filme. Pois vá assistir esse filme. Então a reflexão que eu tiro é que... Não, e ele tem planos para as férias, não é descansar. Porque eu me divirto, né? Eu me divirto fazendo isso. Mas a reflexão que eu tiro disso é que a gente tem que fazer apaixonadamente, tem que fazer com vontade, mas tem que fazer uma boa gestão de tempo e na hora de não fazer, é preciso respeitar aquele momento ali e não fazer. E isso aí, ele tá também passando pra mim, porque teve um dia... teve um dia que era muito pouco da manhã, eu disse, tá dormindo? Eu disse, não. Aí ele disse, mas ali foi eu tava aqui pensando no episódio, eu disse, não, Tess, que tal a gente fazer assim, assim, assim? Isso é que a gente planejou, não foi? Esse TDAH bendito aqui. Aí... Eu sei que teve, quando eu fui em casa, né? Não tinha dado tempo para almoçar em casa, fui almoçar no restaurante, quando eu ia saindo, aí eu... Pera ainda. Ei, Técio, e se a gente fizer umas coisas assim, assim, assim? Lá vem o Técio com a logo, tá bem aqui, já pensei. Já tava pronto. Já tava pronto. Então, às vezes, a gente se pega pensando nessas coisas, e ele não para, realmente, quando ele fala, ele não para. Sim. Bom, minha pergunta humilde, uma pergunta humilde, assim, ele vai saber responder sim. Eita. Assim, Técio, nem todo mundo sabe, né, mas vou dar uma explicadinha aqui, que o Técio fica dando auxílio aos nossos colegas, né, que são alunos que ficam por ali de trás das câmeras, dando auxílio nas câmeras, né. Agora me diz uma coisa, essa sua paixão por audiovisual surgiu de onde, né? Eita, a história é longa, vou tentar resumir. Senta que ela vem a história. Vou tentar resumir. Meu pai, pelo menos aqui no Parambu, muita gente vai conhecê-lo, né? O pastor Lemos. E ele, acho que mais do que pastor, ele era um comunicador, meu pai. Sabe? Ele veio do rádio e TV, né? E um amante da tecnologia. Ele era sendo um cara inovador. Em termos de gosto musical também, ele era assim, os extremos. Ou ele não era extremamente regionalizado, ou ele estava no erudito, assim, ele tinha essa curva, né? E aí, muito cedo eu acompanhava para ir para o rádio, né? Eu não gostava, ele me obrigava a ir. Eu tinha muito medo de errar, né? De cometer algum erro lá, porque meu pai é muito exigente.
E quando a gente cometia um erro, ele fazia questão de deixar claro que a pessoa errou, Eita, né? seu- Igual você quer fazer com o Edmilson, né? Deixar claro, né, Edmilson? Ele protege, cara. Diferente. Se Ele o Técio protege. puxa pra ele nessa parte. Aí, não, eu não me vejo tão exigente do meu pai. Mas funcionou. E aí, ele sempre foi de mexer com mesa de som, com áudio. Ele não era músico, ele apreciava muito bem, mas não era músico. Mas tinha esse feeling pro rádio, ele era um baita no comunicador, adorava o rádio, sabe? Eu acho Ele que esperava o dia de sábado para assistir o programa do pastor. ele amava o rádio. É tanto que ele, assim como eu, teve épocas que meu pai estava com um programa em Parambu e com um programa numa rádio em Tauá. E aí ele terminava a semana aqui em Parambu e no dia de sábado ele ia para Tauá. Ele gostava do rádio. Pra ele, uma semana não era o suficiente. Ele Uma semana gostava tinha que do ter mais rádio, dias. desse feedback da ligação, que não é uma coisa assim do podcast em si, né? E aí eu também entrei para mexer com música, né? Para tocar, mas eu sempre gostei dessa parte técnica, de mexer com o estúdio, de gravar e tal. E aí todos esses conhecimentos que a gente vai agregando ao longo da juventude, eles têm aplicabilidade em tudo que você for fazer, né? Tanto que para onde eu fui trabalhar, prestar algum serviço dos meus 30 anos para cá, não teve como eu não colocar alguma coisinha que eu aprendi ao longo desse tempo com audiovisual, com design de imagem ou com essas coisinhas que eu faço assim, basicamente aprendi tudo aqui, né, na raça mesmo, como um bom parambuense. Não nasci, mas sou parambuense criado. Coração. E foi essa paixão. E aí, quando surge a proposta do podcast, eu já tinha essa ideia de fazer um paralelo. Antes de vir para cá, tinha essa que eu falei com relação ao Pereira, estava falando com o filho dele, o Igor. Aí teve um outro ex-aluno meu, que hoje é advogado, o Gilson, que uma vez cogitou Que a possibilidade... era do Gêneros e Sons, né? Que era do Gêneros e Sons, um cara talentosíssimo e talentosíssimo como advogado também hoje em dia. E pasmem, eu sou ex-professor de um cara que é advogado, tantos outros adultos aí, né? Não estou velho, é um tempo que é assim, né? O tempo passou. E aí ele deu essa sugestão, e aí quando eu chego aqui na ANA ano passado, a proposta do produto educacional era o podcast. Eu disse, eu acho que eu sei fazer, né? E eu não queria ficar contente só com aquele produtinho que vocês me mandassem via WhatsApp, né? E eu não sei se o pessoal compreende a grandeza que se tornou. Eu considero hoje o Anavai Podcast um produto muito grande, né? De uma responsabilidade grande. E quando eu for agora para os segundos anos trabalhar com eles, eu vou com essa tensão boa, né? Boa porque essa tensão vai lhe motivar a fazer bem, né? Mas com essa responsabilidade de deixar os meninos, que é isso que mais me importa. Eu quero muito que a minha cidade venha contar suas histórias. Eu estou amando abrir essa porta. Não tem um programa de rádio que chame um parambuense comum para contar a sua história. E colocar meus alunos assim na frente, falando com eles, né? E só lhe cortando, Técio, é engraçado, coisas que a gente sempre conversa, sempre que a gente grava um episódio. Isso não é mais um produto educacional. A gente tem essa frase, direto. Isso que se tornou uma coisa grandiosa. O bordão do podcast isso não é mais um produto mas educacional. Eu e a Yasmin, a gente sente, a gente está sentindo um peso disso, né? E a gente fica feliz porque são nossos alunos aqui da Noronha, né? A gente conseguiu tirar a Noronha de dentro da escola para fora, assim, para a tela, para o pessoal ver. Além dos muros, né? Ouvir a voz, ouvir eles falando do jogo, né? A gente vai ter ali o episódio do ano passado das meninas do futebol, do futsal, contando ali seus dramas e tal. E, cara, foi o primeiro e era um episódio celular maior. E um sonho. E ficou lindo, assim, ficou gostoso demais de ouvir elas contando essas histórias. Não é só uma nota de trabalho, né? Mas é um... Exato. E a gente informativo. E a gente é pioneiro, né? Que Deus abençoe, a gente inspire aí. Volta, Edmilson, para cá, fica com a gente. Não se perde, não. Estamos perdendo Edmilson, para quem não sabe. Que a gente inspire outros a criarem seus podcasts. Mas a gente, se é que eu posso dizer, se não, por favor, me corrijam, gente. Mas a gente é o primeiro podcast de Parambu, cidade pequena, né? Ana Noronha. Ouso dizer até da região. E é um produto para se copiar. Se toda escola quiser fazer isso, não gera competitividade nenhuma. Quem dera, né? Gera voz, Gera né? exemplos, né?
protagonistas como vocês. Exato, cara, como nós. Sim. Então, qual episódio vocês tiveram mais dificuldade, assim, na hora da... Todos, O né? primeiro. Não, assim, do início ao fim. Todos têm, mas cada um gera uma dificuldade diferente e que ao final a gente corrige para não repetir no próximo, né? Show. Mas posso até divergir da opinião do Técio. Mas eu acho que o primeiro foi mais desafiador porque foi um episódio bem a queima-roupa mesmo. Foi. E não tinha internet lá e não tinha como fazer um roteiro assim para mandar para Grazi. A gente teve que rotear o sinal para mandar. O roteiro foi feito na hora. E você não né? percebe isso. Parece que a coisa foi muito bem planejada ali. Lá. O roteiro foi feito na hora. A montagem das coisas foi bem pausada, como a gente já falou anteriormente. Lindo, muito lindo. E foi um episódio teste e ao mesmo tempo não foi um episódio teste, né? Foi um episódio real. Teste ao ar. Mas também a vibe das pessoas era muito boa. Porque a ideia é essa Não do é? podcast, né? Exatamente. Não é ter aquela coisa travada. Então tava lá a Luzia, o esposo, uma colaboradora, a Marília, e tava as filhas da Luzia. E o ambiente em si, pela história, né, que ela queria transmitir, de tudo que estava se passando. E ficou uma coisa bem leve. Primeiro de tudo, porque teve a participação da dona Vilani, né, a mãe dela, que fez um momento ali com a gente. Que tá lá no Instagram, a fala dela. Ela fez um momento com a gente que... Emocionou. É muito emocionante, muito emocionante mesmo. E eu acho que ali criou uma atmosfera muito boa para aquela gravação. É tanto que esse formato aqui se definiu lá. A gente só tem 2 microfones. O intuito era que fosse um microfone para cada um. Foi. E aí, quando deu conta da gente fazer um episódio com várias pessoas junto, a fala ali do esposo da Luzia, coisa assim muito tranquila, muito intimista. E aí Yasmin, rapaz, esses microfones dão conta. Pode chamar muita gente que dá conta. Às vezes que a gente vira o rosto, assim, você perde um pouquinho, né? Por causa da direção. Mas deu conta. Deu conta. Não, e bom que a gente já com tudo pronto, todo mundo dentro do carro. Aí o Tessio disse, continuo com a preocupação que tá assim. O dia é coisa de música. Me deixando desconfortável. Aí eu imaginei algo bem mais sério. Eu disse, o que foi, Tessio? Os microfones. A gente só tem 2 microfones. Tessio, vai dar certo. É mania. Vamos. Dá aquela som de peso, de qualidade. Teste, vai assistir um filme. Vai assistir o filme. Pronto, acho que essa reflexão que eu tenho é de prezar pela qualidade, mas se deu, né? Eu tô ainda aprendendo. Mas assim, não tá dando de todo jeito, tá dando certo com qualidade. É verdade. Aí eu sei que a gente foi lá, o Tessio olhou, disse assim, escuta aqui. Aí eu disse, Tessio, deu conta, a gente tá ouvindo os grilos, os jumentos, os pássaros. E realmente foi, mas foi desafiador porque foi o primeiro. Mas assim, todos têm um desafio. Tem aquele desafio, a gente vai repetir a mesma equipe. Porque a gente ainda não conseguiu mostrar a grandiosidade desse projeto para todos, né? A gente sabe que lidar com pessoas é difícil e cada um pensa de uma maneira diferente. Você fazer com que cada um pense na grandiosidade que a gente está vendo, veja essa grandiosidade, né, com seus próprios olhos, é um pouco difícil. Às vezes a gente pensa, o pessoal precisa se engajar mais, vai ser a mesma equipe, será que o pessoal que está assistindo vai achar ruim sendo da mesma equipe e tal? E a gente vê que não, às vezes a gente cria a dificuldade, né, que não existe. Mas eu acho que a dificuldade maior foi só o primeiro, porque foi o teste ali, papum. Né? Vocês, cara, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Estão nos surpreendendo. Excelente, assim, surpreendendo, sério, não sério. que a gente não acredita que vocês sejam capazes, mas no sentido de que a gente vê alunos ali que são mais distantes das coisas que acontecem na escola, mas que tem um talento e que desenvolvem bem. Isso, é oportunizar. A gente vê aquela fala do Tibica, né? Deve ter Exatamente. visto alguns alunos que nem sempre têm aquela aptidão para uma determinada disciplina, mas desenvolveram bem aqui na parte técnica e conseguimos integrar muita gente, né? E isso não Edmilson, tem ele é o preço. nosso exemplo aí. Pois é, Edmilson só presta pra bater na porta lá da segunda vez. Olha aí.
Galera, eu vou ser injusto que eu não vou lembrar de todo mundo aqui de nome, mas tu é doido. Pois olha, aqui, exemplo, Samila e Tainara são alunas excelentes, né? Tainara, exemplar, mas que são alunas que são muito na delas, você não escuta muito a voz delas em sala. Só essa semana que Tainara estava um pouco revoltada, eu ouvi a voz dela bastante. Mas são alunas que você pouco escuta a voz delas e são alunas que não estão ali participando ativamente numa competição, nem nada, mas que não que a gente não soubesse do potencial, todo mundo tem um potencial para algo. E olha aqui, hoje, de frente às câmeras, entrevistando a gente, Eu digo isso é em muito sala bom. que você não precisa deixar de ser tímido ali. A gente É vai uma trabalhar em um dificuldade, ambiente controlado, exatamente. a É gente uma vai dificuldade ensaiar. muito grande para mim. A gente vai ensaiar. Mas que você tá Eu tô tentando- superando, né? Olha aí, ó. Né? E isso aí é uma das recompensas, né? que Eu é- lembro do desafio da Tainara. A gente tá falando aqui, elas todas de apresentadora, nos pressionando aqui, atirando a Sim. queima-roupa. Mas a Tainara, compartilhar que a Tainara ela teve ali aquele. Para dar aquele primeiro passo, aí eu disse, cara, confia em mim. E a gente tem que conversar a Esse respeito. era o problema, era a gente tem que conversar a respeito de quem nós somos, né? De a gente se enxergar como a gente é e se gostar como a gente é e tentar desenvolver do jeito que a gente é, né? Então os episódios de ensaio serviam para quê? Para elas se verem, para elas fazerem as devidas ponderações na Muitas, fala, na postura, né? E isso é transformador. Eu lembro, agora eu não sei qual foi das meninas, mas foi da terceira C que disseram, ei tia, escute bem, não tia, isso aqui não é minha voz não, lá no laboratório os meninos Isso. fazendo uma chamada, escolhendo uma logo e tal, não é minha voz não, eu disse, mas A gente fala não isso. tem Ano isso, passado né? eu também falei quando a Nayara e a Grazi estavam falando com a gente no episódio lá da Feira das Profissões, que a gente trabalha com vocês essa questão da voz de cabeça, da voz que vocês ouvem dentro da cabeça, que não é a mesma que vocês ouvem quando estão ouvindo um áudio lá no WhatsApp, né? E a primeira sugestão que a gente deu foi: pegue os áudios de vocês e ouçam. E rola uma timidez, né, de você ouvir a própria voz. Muitos porque meninos nem mandam áudio, né? Porque não gostam. porque ela é estranha. Eu E o seu mando, mas eu não cérebro, escuto. e o seu cérebro precisa se adaptar. Quando o seu cérebro se adapta a essa voz, aí você sabe que você tem duas. Essa que você está ouvindo aqui, dentro da cabeça, e essa fora. E você consegue manipular essas vozes, né? E Às trabalhar vezes é que a elas. gente ouve da cabeça bem melhor, né? Mas... Porque a gente está acostumado, crescemos com ela, Quem né? conversa sozinho às Aí, vezes, né? é ideal que, por exemplo, o músico, quando ele vai para o estúdio, ele vai ter que ouvir no fone, não só por meramente retorno, para ele saber lidar com aquela voz que ele não conhece, porque ele cresceu ouvindo só aqui de dentro. Então são nuances assim do audiovisual que a gente não conhece, que a gente se acha feio. Não, minha voz é feia demais. E não é, você só não conhece ela. Né? Você se acostumar com ela. Às vezes até é, né? Mas a gente não vai desistir. Não, é sempre feio, é sempre lindo, Yasmin. Sempre lindo. Bom, queria fazer aqui uma perguntinha para Yasmin. Yasmin, que nos ajudou bastante, né? Até essa prova disso, eu sou, todos nós somos. Dando apoio com as entrevistas, eu gostaria de saber, pensando bem alto mesmo, pode ultrapassar a cidade, estado, talvez país, né? Fala aqui pra gente, quem você gostaria de entrevistar aqui no Noronha Podcast? Ai, gente. Convidado aí, vai, vamos. Nossa. Eu já me realizei, a Me Yasmin. pegou. Ah! O Técio, ele alimenta a minha autoestima Não, já todos os dias. Sininho, é a nossa luz aqui. Ah, para. Meu Deus, deixa eu olhar. Quem eu gostaria de entrevistar? Já sei. Uma pessoa que eu acho que... Não, vocês não, porque vocês já são da... É porque minha agenda é lotada, eu já expliquei pra Yasmin. Já tentei demais, mas ela sempre me negando. É porque diz que gosta de mim, né? Mas enfim. Mas assim, uma pessoa que eu gostaria de entrevistar aqui, Tiridalva, me vê agora. Por quê? Tiridalva Vamos aperrear. é uma professora, né? Hoje em dia ela não tá mais atuante. Mas a Tiridalva, muita gente que hoje são professores de vocês, inclusive eu, passou pelas mãos de Tiridalva, né? Enquanto professora. E assim, eu admirava e admiro demais ela, porque Tiridalva, ela tinha uma didática muito boa de dar aula. Ela foi minha professora na pré-escola. E eu lembro de uma aula dela que era sobre profissões, que era perguntando qual era a profissão que a gente desejava.
ser quando crescer. E eu me lembro que eu coloquei 3. A primeira, dentista. A segunda, veterinária. E a terceira, professora. A quarta era rica. Era, mas a quarta eu nem Deu coloquei. Aí eu comecei de baixo pra cima, né? Mas enfim, me lembro muito dessa aula. E foi uma aula que ela incentivou muita gente a buscar pelos sonhos, né? Eu tinha o quê? Entre 4 e 5 anos de idade. E eu me lembro bem dessa aula. E ela falando sobre a importância da gente, desde criança, da gente alimentar os nossos sonhos e criar uma ponte, não bem nessas palavras, né? Mas criar uma ponte, criar escada para a gente poder realizar. E Tiridalva era muito amorosa com todos os alunos. Ela ficava na porta, ela recebia bem a gente. E depois ela foi, acho que coordenadora da escola. E realmente era uma professora que era bem inspiradora mesmo, né? Então, não só ela, né? Mas, assim, dentro da área da educação, graças a Deus eu tive bons professores e que eu me inspiro nesses professores, né? Para construir a minha didática, para construir a minha função enquanto professor, né? E ela me veio agora. Na verdade, eu nunca nem tinha pensado nisso. Bem sincera mesmo. Você até me inspirou aqui. Antes de você encerrar, que os ônibus já estão chegando. Vocês vão escutar só a buzininha, tá, galera? Mas ainda temos 3 minutos. Eu até comentei com a Yasmin esses dias. Uma pessoa que eu queria trazer e que ela resistiu um pouquinho. Já ia perguntar isso. Que ia resistir um pouquinho, porque ela é muito comunicativa, mas ela também é tímida. Minha mãe. Né? Porque eu ainda vou dar um jeito de trazer ela. Ela tem uma história bacana com a educação aqui de Pernambuco. E foi um dos nomes que a gente fez naquela lista, né? Naquela primeira lista. Verdade. E aí a gente falou recente, eu e Yasmin, eu vou dar um jeito de trazer a mãe aqui, se não tiver algum aluno assim que desenvolva conversa com ela, eu quero que você fique lá. Eu disse, ei, Técio, e que dia vai ser o episódio de Unidade Severa, Técio? Pois é, cara, a gente tá aí travando uma luta, porque ela tá resistindo demais. Não só, ela tá também com as obrigações lá de uma construção que ela tá encabeçando lá na igreja, né? Mas eu quero trazer. Você fala da Tiridalva, eu lembrei dela. São duas. Porque... Tiridalva foi minha professora na escolinha Abelhinha Zum Zum. Oh, né? Que lindo! Mas então assim, eu acredito assim que a gente leva para a nossa vida adulta muitos dos nossos professores, independentemente da profissão que a gente vai exercer. Eu queria trazer o Ceni Júnior. O Ceni Júnior, eu ainda me lembro que o Ceni Júnior me encontrou. Lucilano. Aí olhou e disse, Yasmin, soube que você agora é professora, ou melhor, sofressora, né? Aí eu ria e disse assim, não foi isso que eu sonhei pra você. Mas enfim, brincando. Mas realmente, ser professora não era o plano inicial, não era. Meu curso dos sonhos, que ainda é, mas assim, a gente vai botando os sonhos da gente assim numa caixinha, uma hora, se for pra ser, né? Não quer tá. Mas era dentista. Meu sonho de consumo sempre foi ser dentista, e eu lembro que uma vez o meu pai me levou para casa do meu avô em Tauá, e ele é dentista, e quando ele abriu lá a sala, que eu vi aquela cadeira, aqueles materiais, gente, eu me imaginava. Olha, quando a Albeci marcava meus dias de ir para dentista, eu não dormia de noite esperando chegar a sexta e o sábado para poder ir no consultório da Albeci. Podia não chegar, E eu me lembro que ela era fazendo os procedimentos e eu olhando cada detalhe, eu dizia, meu Deus, meu consultório, eu quero que seja desse jeito. Não é o meu consultório que é hoje. Eu tinha medo. Mas os nossos professores, eles deixam muito da gente. Então, assim, o carisma, enquanto professor, me lembro muito da Tiridalva, da tia Juscelia, que foi uma professora, assim, que eu tenho muita saudade, Juscelia e tia Nega, que eram professoras muito carismáticas, e que constroem, né? Ajudam a construir a organização do Ceni Júnior. Sempre quando eu estou escrevendo no quadro, eu acho que vocês já perceberam que eu destaco tudo, né? Eu coloco ali um pincel verde, um pincel vermelho e tal. Que eu me lembro da organização dele, que você entendia tudo que ele escrevia sem bagunça, né? Porque ele botava um giz, né? Na época giz, mudando as cores. Então, a gente traz muito. Mas a Tiridalva foi uma professora que marcou muito. Todos nós. Né? Tia da Guia também, né? Então eu acho que Tiridalva seria a minha entrevistada. Vamos perguntar agora para nossa aluna, né, Tainara, quem a pessoa que você gostaria de entrevistar? Eu não sei. Outro episódio com a Venu. Pronto, a gente também quer. Queremos. E você? Sim, não sei mais. A Nayara.
Eu ia dizer, Né? Ju, eu pensei em não dizer... conseguimos botar as duas de hoje. Num episódio só. Então, em um episódio só, as duas não A apareceram. gente queria mostrar pra vocês que não é a mesma pessoa sempre, né? Vão achar que é holograma, gente, mas não Ela é. tem uma é, gêmea, não a, é. a Maiara. Minha resposta é Nayara. E eu queria, assim, uma resposta do público que tá vendo a gente, né? Eu queria... Se você acha que a Nayara deve participar, deixa Sim. aqui o seu like. Queria também que, não sei se é você que cuida do Instagram, mas colocasse uma caixinha de pergunta. Quem eles gostariam, sim, A gente de está ver entrevistados providenciando. aqui. Esses dias eu recebi um suporte se oferecendo para me ajudar. Eu não dou conta, gente. Eu não dou conta. Foi mesmo. E assim, tem coisas que a gente não pode deixar assim também na mão de vocês, porque vocês têm outras coisas para fazer. Né? A gente acaba fazendo alguns suportes ali, mas nessa parte do Instagram eu não tenho dado conta o suficiente. Aí Yasmin me mandou uma mensagem, se você estiver precisando de ajuda, viu? Aí eu disse, ela sabia que eu estava precisando. Ela notou que eu estava precisando de ajuda. Não, porque assim... Você percebe os sinais, né? Eu percebo. Não, é porque assim, a parte mais pesada fica com ele, né? Que é a questão técnica. E às vezes eu fico me sentindo aproveitando dessa situação, né? Aí Já tem essa molecada fazendo um trabalho. Aí eu mandei mensagem, eu disse, Técio, se você estiver muito sobrecarregado, que às vezes eu acho que você está muito sobrecarregado, estiver precisando de ajuda, manda mensagem. Ele, é sério? Eu disse, é sério. Eu disse, pois tá bom. Vamos providenciar. Só porque eu estou sabendo disso agora, que ele aceitou. Vamos providenciar. Eu tinha pensado nisso, mas não conseguia, assim... Administrar, né? Tempo para pensar isso. Eu não ia fazer qualquer caixa de mensagem. Eu gosto muito de consultar. É tanto que eu consulto muito a Yasmin, falo com o Daniel e tal, para não tomar uma decisão precipitada. E eu também não sou detentor de todo o conhecimento. Tem coisa que eu ainda estou aprendendo, né? E aí... Pronto, você já me ajuda nesse sentido aí. Ele é detentor, sim. O Técio, ele fez um diferencial enorme aqui na nossa escola. Com certeza. De verdade. Eu lembro que era o professor de cultura digital, era o Tibica e o Daniel, né? E com a saída do Tibica ficou a vacância. E quando eu vi o nome do Técio, eu disse, Daniel, o professor que vai vir é muito bom nessa parte da tecnologia. Vai te ajudar demais. Ou melhor, ele vai se arrepender, porque tu vai se aproveitar muito, né? Ele nem se aproveita. Eu disse, mas... Ele vende isso aí agora. Ele vende isso aí agora e concordando, é verdade. Que Yasmin faladeira, vida alheia. Oxi. Você vê que o Daniel Né? tá evoluindo ali nessa Ele agora com tecnologia, Canva, sabe? ninguém segura mais. Mas ei, não diga mais nada quando vê o Daniel com a arte. Mas aí Me eu mostrou falei, um dia desses. Pronto. Todo orgulhoso. não, olha, essas eletivas só rolou. Matemática financeira. E assim, realmente, o Técio veio para somar bastante. E a ideia do podcast foi possível, né? Toda essa grandiosidade, esse alcance, graças à mente, né? Por trás de todo o podcast no Noronha. Porque assim, a gente apresenta, a gente fica mais visível, né? Mais a mente do podcast, né? A alma, o corpo tá com o Técio. E o Técio, ele tem um domínio muito bom nessa parte do audiovisual, da tecnologia. E eu já tinha dito isso pra ele, mas eu fiquei chateada porque ele só acreditou nisso quando o Tibica veio e disse. Mentiroso. Foi. Mentiroso. Fiquei muito Tem que ter chateada. da nossa Barbie, por favor. Vale salientar que eu sou uma pessoa me passional. surpreendeu, né? Ele me surpreendeu, cara. De fato, a pois gente... se eu soubesse, eu tinha falado assim não é na por surpresa isso, também. porque assim, a disciplina por ser nova, lógico que a gente não dá aula de audiovisual. Audiovisual é parte da disciplina, né? Sim. E ela foi um desafiador e eu senti o que eles sentiram quando a disciplina caiu na mão deles. Né? Foi desafiador, apesar da gente... A diferença é que você tinha um norte. Da gente ter formação em alguma coisa nesse sentido, mas foi bem desafiador, né? E convencer os alunos que ali é uma disciplina importante, era outra questão, né? E quando ele fala ali, eu senti o drama dele, né? O drama do Daniel, o drama do Dalvan, que iniciaram ali com a cara e a coragem. O Dalvan ainda chegou a fazer um podcast que eu acho que eu participei com você ou foi com a Nayara? O Nayara e o Tess participou comigo. Foi. Que foi uma gravação, que na verdade era só gravado, não era, que foi postado no Instagram da escola, né? E o Dalvan, ele pensou, né, nesse produto e foi um pontapé, né? Aí o Técio veio e trouxe todo um maquinário, toda uma coisa e botou o negócio para andar, os brinquedos. E é isso. Acho que...
Que maravilha. A gente vai ter que encerrar, senão vai tocar. Aí o A pessoal gente- vai ouvir o toque, né? A gente divide um portão, já a gente divide aqui microfones, né? E é isso. Bom, pessoal, né? Infelizmente, né, nosso tempo chegou ao fim. Só quero que vocês comentem muito, compartilhem, sigam a gente aqui, assistam nossos vídeos, escuta também no Spotify, Deixa o Amazon seu Prime like. também. Amazon Music. Music, gente. Desculpe o erro aí. E se inscreve, gente, lá no Spotify, no YouTube, né? Coloca Comentem lá, lá. comentem, podem comentar, porque assim, o comentário de vocês ajuda, né, no desenvolvimento do nosso trabalho. Engaja Vocês podem também. sugerir, Valoriza né? nossos Valoriza. alunos, o pessoal que é convidado. Isso, e dá uma visibilidade e que a gente pode estar trazendo também assuntos que vocês podem estar sugerindo. Então se inscreve, dá essa força aí pra gente. Meta de Sininho, like, Ativa o sininho, né? Muitos likes. Compartilha, manda para aquele grupo da família mas que esse só tem negócio de gente pra fazer compartilhar, esse confusão. do episódio da Avenuíra, minha tia que mora em Minas, mandou pra mim. Ei, eu recebi um negócio aqui num grupo. Então compartilha, ajude a gente aí que a gente vai só trazendo coisas boas Show pra de bola, vocês. show de bola. Isso mesmo, pessoal. Obrigada aí. Até a próxima. Até mais.